Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, que sexta-feira promete, hein, família vascaína. Amanhã promete muito, já tô super nervoso. Me permita dizer isso, não sei você aí como torcedor, porque esse confronto contra o Náutico é muito importante. O Vasco que joga aí às 7 horas contra o Náutico e depois tem um confronto aí muito importante para nós, que é Tombense e Londrina. E eu acho que é unânime nesse entendimento aí, se o Vasco sair desse G4 em caso de empate ou derrota e o Londrina ganhar da Tombense, realmente eu acho que é uma porrada no psicológico aí dos atletas do Vasco, depois do vexame do ano passado, então isso não pode acontecer de forma nenhuma. Antes de falar um pouco mais desse jogo, gostaria de trazer aqui o Globo Esporte, lá de Pernambuco, que falou um pouco mais aí sobre esse confronto. O Náutico, que vem de 2 vitórias consecutivas, precisa ganhar desesperadamente do Vasco, porque está na última colocação, está a 4 pontos aí de sair, 5 pontos de sair, se eu não me engano, do Z4. Então esse jogo contra o Vasco é uma decisão. E essas 2 vitórias aí consecutivas, mesmo São Januário lotado, os caras estão vindo para cá confiante. Se liga só na matéria do Globo Esporte lá de Pernambuco. Falar agora de Série B do Campeonato Brasileiro, falar do Náutico, que só joga agora na próxima sexta-feira, a gente estava mostrando a classificação agora há pouco, vai pegar o Vasco, quarto colocado, lá em São Januário. O jogo vai ser às 7 da noite e vai ter transmissão do Sport TV. O time, inclusive, treinou hoje pela manhã, o Náutico está embalado, são 2 vitórias consecutivas no campeonato, mas ainda está na lanterna, não importa, né, que vai pegar o quarto colocado, que é o Vasco, precisa continuar vencendo para sair, e a gente vai saber agora como é que tá a preparação do Náutico para essa partida contra o Vasco. Lucas de Sena vai aparecer pra gente aqui, porque o Náutico já treinou hoje pela manhã. Chiesa estava machucado, voltou a treinar ou não voltou, Lucas? Boa tarde pra você. Fala, Diogão, muito boa tarde a você, boa tarde a todos e todas que nos acompanham no Globo Esporte. O Chiesa voltou a treinar normalmente, inclusive hoje pela manhã aqui nos Aflitos, ele foi o primeiro a entrar no campo. Deu uma checada para ver se o tendão de Aquiles estava ok. Tendão de Aquiles que foi o motivo dele ter ficado de fora da atividade de ontem, estava sentindo dores, e esse tendão já passou por cirurgia que o tirou por um longo tempo dos gramados, né? Mas ele viu que estava legal, treinou finalização e depois participou de toda a atividade com o elenco completo da equipe do Náutico. Quem está de fora da partida contra o Vasco é o zagueiro Arthur. Ele saiu do último jogo aqui nos Aflitos ainda no primeiro tempo com dores e foi constatada uma lesão de grau 1 na coxa. Isso o deve tirar das atividades por pelo menos uma semana. O Vitor Ferraz também não participou da atividade com o restante do elenco, mas correu no gramado e não deve ser problema para esse jogo de sexta-feira. Vale dizer que os ingressos para essa partida entre Vasco e Náutico já foram esgotados. São Januário deve estar lotada. O Vasco ainda não perdeu em casa nesta Série B do Brasileirão, mas dos últimos 15 pontos que disputou nesse segundo turno da competição, só ganhou 5. Ou seja, a fase não é boa para os vascaínos. O Náutico vai embalado com 2 vitórias, treina amanhã aqui no Recife pela manhã e à noite viaja para o Rio de Janeiro, onde lá ainda deve realizar mais uma atividade antes da partida. Um abraço, Diogo, para todos e todas. Um abraço, Lucas. Pior que é isso mesmo, né? O Vasco tá em quarto lugar, mas o momento do Náutico é melhor, né? Vem de 2 vitórias seguidas e o Vasco vem de 2 derrotas. Tá aí, né, família vascaína? Mesmo aí o Náutico sendo o último colocado, o Náutico que tem uma campanha fora de casa também péssima. Essas vitórias aí, esse arranque que o Náutico vem dando aí é sempre lá nos aflitos. Fora de casa vencendo um adversário fácil de ser batido, mas eles estão confiantes aí nessa situação que está sendo criada. As 2 vitórias consecutivas, né, como foi dito aí na matéria, dos 15 pontos que o Vasco disputou, ganhou apenas 5. E tem isso aqui também, quero botar na tela para vocês, ó. O retrospecto do Vasco contra times que estão na parte lá de baixo da tabela, no Z4,
não é muito bom não. Tá na tela, ó, empatou contra o CRB, né, que na ocasião era o 18º colocado, empatou contra a Tombense, que era o 17º, empatou com o Guarani no primeiro turno, né, perdeu para o Vila Nova, que era o último colocado, perdeu para o CSA, que era o 18º, e aí só tem apenas uma vitória, que é diante do Guarani em São Januário. Então, a gente pegar esse último aqui, resultado contra o Guarani, a gente fica mais confiante aí para encarar o Náutico e ganhar. Eu sei, família Vascaína, não queria vir estar gravando esse vídeo e falar dessa forma aqui com vocês. Temer o último colocado da competição. Mas é o que o Vasco vem apresentando durante os últimos jogos, nesse turno, realmente fazendo partidas aí bem difíceis de assistir, principalmente os jogos fora de casa, como tá aqui, né, as derrotas fora de casa para CSA, para Brusque, para Vila Nova, realmente vem nos deixando aí muito tristes e apreensivos de o Vasco perder esse G4. E como eu venho dizendo aqui, se o Vasco sair desse G4, realmente preocupa demais. E preocupa também não só aí o desempenho do Vasco fora de casa, você ter obrigação de ganhar dentro de casa os 5 jogos porque você tá muito mal fora de casa, a gente tem que pensar no Londrina, né? Quando eu olho pro Londrina nos jogos fora de casa, eu até pensei assim, porra, o Londrina tá muito mal, o Londrina também não ganha fora de casa, tá tranquilo, vai dar pra ir. Mas não, o Londrina tem uma campanha muito melhor fora de casa do que o Vasco, e realmente ensinando como se deveria fazer nessa Série B. Por exemplo, o Londrina tá aqui, ó, ganhou do Náutico, vou falar do segundo turno, ganhou do Náutico, ganhou do Novo Horizontino, que o Vasco não ganhou, ganhou do Vila Nova, que o Vasco não ganhou, ganhou do Brusque e só tem aí apenas uma derrota, que é pro Operário. Então tem esse confronto aí com a Tombense, que a gente imagina aí na minha matemática que o Londrina perderia, mas realmente vem fazendo uma boa campanha fora de casa e isso pressiona o Vasco, porque o Vasco hoje tem apenas 1 ponto de diferença para o Londrina. Depois a gente tem aí um confronto muito difícil contra o Cruzeiro e o Londrina volta a jogar em casa, não um adversário tão fácil assim, que vem se recuperando dentro da competição, que é a Ponte Preta, mas realmente essas próximas partidas aí do Vasco é muito importante pela questão aí de você depois enfrentar o Londrina. Então é muito importante que o Vasco tenha essa diferença de pontos para que quando haver o confronto direto, que é na nossa casa, em São Januário, lotado, a gente possa aí se distanciar mais do Londrina. E isso também, família vascaína, vai depender aí muito do Jorginho, né? Eu quero saber aí qual a sua opinião em relação à escalação do Vasco da Gama. Será que o Jorginho já vai mudar aí? Teixeira, Nenê, Raniel, vai estar todo mundo à disposição. Espero que o Jorginho possa fazer as melhores escolhas, ter um entendimento que não funcionou contra o Grêmio, o que não vinha funcionando contra o Emílio Faro. Haja mudança aí contra o Náutico, para que esse time que ganhar do Náutico, né, mais físico, mais veloz, mais jovem, possa atuar contra o Cruzeiro e aí jogar fechadinho nos contra-ataques para a gente tentar pontuar e aí chegar no jogo, no confronto contra o Londrina em São Januário, tentar abrir aí uma distância maior para a gente ficar mais tranquilo dentro da competição. E seguindo, eu sei que você vai falar assim, Thiago, nada a ver você falar de ano que vem, né, de contratação, mas eu acho que a gente tem que comentar aqui, é legal, para saber se você gosta do jogador, do nome, se acertar. E claro, eu acho que é uma maneira também de você fazer uma corrente positiva que o Vasco vai subir, família vascaína. É dessa maneira que eu levo. Ontem surgiu aí pelo Vascaíno Net 2 nomes aí de jogadores que a 77 já está mapeando, que é o caso do Abner na lateral esquerdo e do Pedro Henrique, também zagueiro lá do Atlético Paranaense. Eu não achei assim nomes que não dá para trazer, eu achei bem coerente, né? Porque o Abner é um lateral esquerdo jovem, deve entrar ali nos parâmetros da 777 e o Pedro Henrique também. Seria aí 2 boas contratações na minha visão. E aí hoje o Jorge Nicola, no vídeo dele pela manhã, trouxe uma informação bacana aí que o Vasco estaria de olho a 777 num jogador do River Plate. Quer saber quem é? Jogador que se destacou em Copa do Mundo, hein? Se liga só. Fora de informação exclusiva, o Vasco tem a intenção de contratar Quinteiro, meio atacante colombiano, 29 anos de idade, camisa 10 do River Plate. Esse seria um dos alvos da 777 para a próxima temporada, levando em consideração que o Vasco suba para a primeira divisão. Se o time se mantiver na segunda divisão, está completamente descartada essa possibilidade. Negociação existe e na próxima semana o empresário do Quinteiro é esperado no Rio de Janeiro para conversar com os executivos da 777 e do Vasco. O nome desse empresário é Rodrigo Riepp e o Vasco já foi informado sobre a intenção do Quinteiro em deixar o River Plate. Ele está meio incomodado com o fato de não ser titular.
Quinteiro, que joga pela seleção colombiana, esteve recentemente no Shenzhen FC da China, ganhou um caminhão de dinheiro por lá e voltou praticamente de graça ao River Plate, imaginando que teria bastante espaço. Na atual temporada, 29 jogos, 5 gols e 5 assistências. O problema vem agora. Dos 29 jogos disputados, ele foi titular em 10 e reserva em 19. O Vasco prometeu ao Quinteiro a possibilidade de transformá-lo num titular absoluto, em alguém que seria uma peça importante no planejamento para a próxima temporada. O Quinteiro gostou daquilo que ouviu de forma prévia e pediu que o seu representante se sentasse à mesa com os dirigentes do Vasco para que o projeto fosse analisado de maneira mais ampla. Repito, essa negociação só terá futuro se o Vasco conseguir o acesso para a primeira divisão, e a 777, com a ajuda de Juliano Bertolucci, pretende contratar até 20 jogadores diferentes. A ideia é fazer uma ampla reformulação, até porque a avaliação de que esse atual elenco está bem distante daquilo que a 777 planeja para o Cruz Maltino. Tá aí, família vascaína, eu sei que o primeiro objetivo é subir, se Deus quiser a gente vai subir, mas tomara que essas informações aqui do Jorge Nicola sejam realmente verdade, realidade, e que esse seja um entendimento, né? Mais de 20 jogadores ali, porque o entendimento é que esse elenco do Vasco é muito fraco, é muito limitado. Tomara que essas informações estejam corretas. Realmente eu torço por isso. E, cara, e falar um pouco mais do Quinteiro, eu não sei como ele tá jogando atualmente, mas, cara, o pouco que eu lembro dele na Copa e no River Plate, naquele bom momento ali do River Plate, é um jogador talentosíssimo. É aquele jogador ali meio armador, né, realmente de um bom passe, de drible, de chutar bem fora da área. Eu não sei como é que tá jogando agora, repito. Mas um jogador ainda de uma certa idade bacana, 29 anos, eu acho aí que seria um bom reforço. Esses 3 nomes aí que foi pipocado aí nos últimos dias, o Abner, lateral esquerdo, o Pedro Henrique, zagueiro, e agora o Quinteiro, cara, são bons nomes aí pro ano que vem. Eu analiso aí como reforço. E você? Família, vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like. É isso aí. É muito bom ser Vasco.